Já vamos falar disso. O título da mensagem de hoje é Palavras que não voltam o quê? Vazias. Lamentações de Jeremias capítulo 3, versos 21 e 22, na versão Almeida Revista e atualizada está escrito assim, ó. Como foi de manhã, gente, o pessoal em cima tem que ficar conectado. Cadê? Vixe. Vamos lá. Quero trazer à memória o que me pode dar o quê? Esperança. Deus sabe que aquilo que preenche a nossa mente pode gerar em nós esperança ou desespero, vida ou morte, alegria ou tristeza, altruísmo ou egoísmo. Com que estamos preenchendo a nossa mente? Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por que nos reunimos aqui? Porque é tão importante termos tempo de leitura bíblica diária. Porque é importante termos um tempo com Deus diariamente. Porque é importante não deixarmos de congregar, como o autor de Hebreus escreveu no capítulo 10, verso 25. Não deixem, é uma ordem, não é uma sugestão. Não é vão quando der. Se der, se não atrapalhar, não deixando de congregar como é costume de alguns. Ele aponta que alguns estão adquirindo o costume de não congregar. E ele alerta, ele adverte, não deixem isso acontecer com vocês. Principalmente à medida que vocês veem que aquele grande dia, o final se aproxima. Por quê? Quando nós nos reunimos aqui, a Bíblia vai dizendo em Provérbios que ferro afia o ferro, assim o irmão o seu irmão. A gente aprende junto, a gente cresce junto, a gente se ama, a gente se perdoa, a gente é inspirado com o testemunho de alguém. Se alguém está enfrentando uma luta e achava que de repente, não, mas espera aí, será que eu sou muito pecador, por isso estou enfrentando essa luta? Aí você ouve o testemunho do Zé e da Sandrinha, que são referência dentro dessa casa de oração. Você olha e fala, não, todo mundo tem lutas. E o mesmo Deus a quem eu sirvo, é o Deus que eles servem. Deus esteve presente na luta deles, também está na minha. Eles foram atacados, eu também sou atacado. Eu vou ficar na fé. Acontece com todo mundo. A diferença é como cada um reage. Eu costumo dizer que nosso grande problema não é com ações, é com reações. Porque ações a gente calcula, eu vou até a minha esposa, vou pedir perdão porque eu fiz algo que não era para ter feito. Mas eu vou assim pensando, na hora que eu chegar para ela e pedir perdão, ela vai dizer, claro meu amor, olha que nobre meu marido me pedindo perdão. Aí eu chego lá e peço perdão, ela fala, fez mais que obrigação, né? Tava na hora. Aí é que o bicho pega. A Ana já quase pulou da cadeira ali, João. Porque reação não tem um cálculo exato. A gente calcula a nossa ação. Reação já é mais complicado. Trazendo para o futebol, de vez em quando, alguns exemplos. Atacar é uma coisa, contra-atacar é outra. Enquanto você está sendo atacado e se defendendo, você tem uma estrutura montada. Mas se você toma a bola do seu adversário e contra-ataca, você pega ele desprevenido. A sua possibilidade de fazer um gol é muito maior. Quem acompanha um pouquinho de futebol sabe do que eu estou falando. Tem time que joga só no contra-ataque. O que é isso? Poder de reação. Como é que o adversário reage quando é surpreendido, quando as coisas não saem como ele esperava? Se nós não alimentamos a nossa memória com aquilo que nos dá esperança, o nosso nível de fé vai lá embaixo. A nossa expectativa de futuro é terrível. A gente só pensa no pior. Tem gente que continua acompanhando alguns canais de televisão, gente, que pelo amor de Deus, não dá, não é possível. Eu quase falo clareza de mentalidade, mas eu não posso falar isso. Mas o cristianismo não combina com algumas emissoras aí, que atacam tudo que a gente defende, que vão exatamente contra tudo que a gente quer construir. Princípios e valores que recebemos de Deus, com a nossa família. E que ao longo de muitos anos, por ignorância nossa, nós somos sendo contaminados, influenciados. A gente às vezes tem dificuldade de compreender a leitura da Bíblia, porque a gente cresceu na cultura de assistir novela e não de ler. Você criar cultura de leitura em pessoas que cresceram, eu não sou bonzão não, todos nós, que cresceram viciadas em apenas assistir, é difícil. Nós precisamos ler mais.
Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ler livros, coisas que edificam. Quando você lê, você ativa o seu senso criativo, você faz exercício para a sua memória, você combate o Alzheimer lendo. Assistindo não. Assistindo a imagem vem pronta. Por exemplo, quando eu falo que Jesus subiu a montanha, para o sermão da montanha, cada um vê a montanha de um jeito. Tem gente que vê um monte de palha seca, eu não, já vejo a montanha bonitona. Aí tem gente que já pensa num lugar seco. Não, pastor, porque lá é seco na tua cabeça, na minha é tudo maravilhoso. Mas a gente vai criando. Quando eu penso em Elias e o desafio contra os profetas de Baal, gente, Dragon Ball, nem sabe. Aqui, ó, uau, vai longe. Com que eu e você estamos enchendo a nossa mente? Sobe o nível, vamos subir a régua. Vamos começar a pensar nas coisas do alto. A Bíblia diz para pensarmos mais nas coisas do alto, onde o Senhor está. Eleva o nível da sua expectativa. Você não veio aqui cumprir uma obrigação de domingo para ser crente e ir para o céu depois. Você veio aqui ser preparado por Deus para viver a melhor semana da tua vida. Eu vim para isso. Eu vim agradecer a Deus, adorar a Deus e me preparar para viver o melhor que Ele tem para mim. Em Provérbios 4 ele diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e até ser dia. Festa de tabernáculos, falar em tabernáculos é sobre isso. Nós vamos sair do Egito, vamos habitar em tendas e cabanas e no deserto, e tendas, cabanas, deserto, até que a gente entre na terra prometida. O que é isso? O nível de glória vai continuar aumentando, até que eu tome posse de tudo que Deus tem para mim. Porque as palavras de Deus não voltam para Ele vazias. A questão é como nós estamos nos posicionando diante das palavras. Sabe por quê? Porque Deus envia a sua palavra. O que a gente faz com aquela palavra? Jesus vai dizer na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e ele plantou a semente em 4 tipos de solo. Quantos tipos? Uma parte da semente caiu à beira do caminho. As aves do céu vieram levar embora. É gente que é facilmente influenciada. A pessoa sai daqui dizendo, agora eu vou amar Jesus, vou pegar firme. O primeiro que fala com ele ali fora alguma coisa mal, ele fala, vou sair da igreja. O segundo grupo, a Bíblia diz que começou a crescer, mas foi sufocado pelos espinhos e secou. É aquele que é sufocado pelo mundo. A pessoa até quer mudar de vida, mas ela não quer largar o jeito do mundo, os costumes do mundo, o palavreado do mundo, tudo. Padrão do mundo. Então ela se sente sufocada. Parece que a gente sufoca. Tem gente que foge da gente, que não quer falar com a gente. Sabe quando você e eu queremos ficar longe de alguém que a gente vê Deus na vida da pessoa? É porque tem algo em nós errado e a gente não quer largar aquilo. Aquilo é um ídolo. Alguém já disse, não sei, não lembro se foi John Wesley, ou se foi Billy Graham, ou se foi outra pessoa. Ou a oração vai afastar você do pecado, vai te fazer diminuir, parar de pecar, ou o pecado vai te afastar da oração, vai te fazer parar de orar. Ou eu oro e começo a ficar cada dia mais distante do pecado. Não é sobre se tornar perfeito, ainda vamos errar, mas é um acidente. Aconteceu, não era para ter acontecido, poxa, mas tudo bem, perdão, Senhor, e se levanta em oração de novo. Ou o costume de viver no pecado, no engano, na mentira, uma série de coisas, vai fazer a gente nem ter coragem de orar. Eu, por inúmeras vezes na minha vida, não tive coragem de orar, porque tinha acabado de pecar e eu não tinha coragem. Eu achava que era muita cara de pau falar com Deus naquele momento. Mais alguém? Mais alguém, gente? E sabe o que é o pior? Aí a gente deixa passar um tempo, porque a gente pensa que Deus precisa esfriar a cabeça, igual a gente. E a gente tenta fazer umas coisas boas, umas coisas bonitinhas, compensar, para poder chegar diante de Deus com alguma coisa. Eu ouvi isso há muito tempo e guardei. Não consigo praticar sempre. Mas sabe qual é o melhor momento para você orar depois de ter pecado? Exatamente depois de ter pecado. E não é sobre criar aqui uma cultura ou fazer apologia a perdermos completamente o temor, a vergonha. Não é nada disso. É sobre dizer, Deus, eu não devia ter feito isso e não quero mais. Eu vou fugir disso aqui, eu vou andar longe disso aqui. Eu quero uma nova vida, me perdoe e me ajuda a sair disso. Como estamos preenchendo a nossa mente?
Tem gente que, eu lembro que alguns amigos falavam assim, ó, sabe como que eu faço para esquecer a pessoa quando termina o namoro? Como? Eu lembro de tudo de ruim que essa pessoa fez para mim. Aí eu fico com bastante raiva e esqueço. Eu falei, então é por isso que eu me lasco. Eu só fico lembrando das coisas boas. Aí fico sofrendo com das coisas boas. Tem gente que não sente nenhum tipo de quebra de aliança, porque a pessoa só pensa nela. Em relação aos outros, ela sempre prospecta o pior. Ela sempre vai lá e analisa o pior. Ela retém o pior. Ela carrega na memória o pior. Então para ela é fácil ir cortando. Mas para quem cultiva o melhor, é difícil. Precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Servindo a Deus eu tive dias terríveis, dolorosos, que parece que iam arrancar o coração do meu peito. Mas servindo a Deus, eu tive dias incomparáveis. E são esses dias que dão força e coragem para continuar. Quem entende o que eu estou dizendo? Parei de servir. Vou parar porque ninguém dá valor. Bom, deixa eu te dizer. Se servir a Deus está condicionado à reação das pessoas, está na hora de você ressignificar. Sirvo a Deus condicionado a quem Ele é, por causa dEle. E tudo que vier de bom das pessoas, glória a Deus. Eu não estou falando que é tudo ruim não, tem muita coisa boa. Mas a minha expectativa está nele. Quem entende o que eu estou dizendo? Realinha o foco. O verso 22 vai dizer assim para a gente: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Assim como aquele semeador, que eu já falei de 2 terras que ele lançou a semente, mas ainda faltam 2. A terceira terra, a Bíblia diz que ele lança uma semente e ela para na superfície. E ela tenta se aprofundar, mas encontra um solo rochoso. E no meio das rochas, ela não consegue aprofundar suas raízes. É gente que não tem raiz profunda, é gente superficial. Cristianismo não combina com superficialidade. Cristianismo é aliança, é igual casamento. Não dá para eu tentar ter um casamento bem sucedido com a minha esposa, sendo superficial. Ela chega e fala, amor, não estou bem. Ah, toma um suco que melhora. Amor, não estou bem. Ah, toma um comprimido que melhora. Mas você não quer nem saber do que é? Ah, toma para o que for. Não tem mulher, não tem homem que quer isso. Alguém superficial, alguém que não se importa. Alguém que só quer extrair o que pode de mim e de você. E depois, E eu dei o exemplo do casamento, mas isso é em amizade, isso é em família, em qualquer lugar. A semente que fica na superfície não consegue aprofundar muito, porque o solo é rochoso, é duro. O sol queima ela e ela seca. Até brota, né? Não queima a semente, brota, começa a nascer, mas ela não consegue aprofundar suas raízes a ponto de buscar água e se hidratar. Então o sol vem, seca aquela planta e ela morre. Sabe o que é isso? É quem vive de meias verdades. Meias verdades é uma mentira inteira. É quem não quer abrir o coração de verdade. A gente fala muito de família aqui, então não tem como sair disso. Como anda o relacionamento familiar? Marido com a esposa, pais com os filhos, filhos com os pais. É raso, é superficial, você vai secar. Porque quando você precisar de água, ninguém vai saber que você está precisando de água, porque você não foi verdadeiro e transparente. Um dos dias mais difíceis da minha vida foi o dia que meu pai olhou para mim e falou, não confio em você. Por mais que eu estava no mundo, estivesse perdido. Ali eu estava começando um processo de libertação. Eu sempre prezei muito pela família. Meu pai é minha referência. E eu falava, o homem que é a minha referência não confia em mim. Eu fui longe demais. Eu preciso dar um jeito de voltar. Eu preciso mudar a minha vida de verdade. Ainda bem que meu pai falou aquilo. E detalhe, eu não mandei um WhatsApp para ninguém na hora. Fulano, você não sabe o que meu pai falou. Eu não pus no meu status ou no meu stories magoado. Quem deveria nos apoiar
só nos lança mais no fundo do poço. Eu não fiz nada disso. Eu examinei a mim mesmo e vi que eu estava entregando para minha família uma imagem superficial. Mas quem eu era de verdade eu estava escondendo. Até que eu comecei a ser queimado. E por que a gente precisa se lembrar do que pode nos dar esperança? Por que a gente precisa acessar essas misericórdias de Deus que nos protegem de sermos consumidos? Porque o tempo vai passando e a gente começa a se achar autossuficiente. A gente começa a olhar para trás e eu olho e eu não sou mais aquele Rogério. Aquele Rogério um dia viu o seu pai chorar de alegria, de emoção numa homenagem que ele estava recebendo. E viu seu pai reconhecer que o filho dele era um homem de Deus. Aquele Rogério teve o privilégio de chamar o pai e falar: papai, vem cá. Você vai entrar comigo para batizar minha irmã nas águas. Eu vou batizar minha irmã. Mas não vai ser nenhum auxiliar meu que vai batizar comigo. Vai ser você. Vai batizar minha irmã e meu cunhado junto. Só que sabe qual que é o perigo desse novo Rogério? É que graças a Deus eu tenho mais tempo hoje de vida com Jesus do que os 19 anos que eu vivi sem Jesus, sem conhecê-lo mesmo. E aí eu posso começar a achar que eu tenho experiência para levar uma vida espiritual irresponsável. Aí é o que muita gente começa a viver de experiência e de passado. Tem gente que só fala com você do que fez no passado, é gente que está morta. Quem vive de contar história é museu, não tem ninguém vivo. Quem está vivo, produzindo, não fala do passado, fala do presente para o futuro. Quem está vivo, produzindo, diz como podemos ganhar alguém para Jesus, como podemos ajudar alguém, como podemos expandir o reino, como podemos contribuir para que o nome de Jesus seja exaltado na terra. Agora quem está morto espiritualmente só conta o que fez, porque não está disposto a fazer mais nada. Quem entende o que eu estou falando? É o jogador que pendurou a chuteira, ele conta os gols que ele fez, e não tem nenhum problema nisso, se já deu tempo dele pendurar a chuteira. Agora, faz assim, ó. Bem fundo, respira, solta. Tá vivo aí? Isso, os que não responderam, o pessoal já tira, por favor, para não cheirar mal. Tá vivo aí? Então você não pendurou a chuteira. Sobre ser cristão. O apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve, morreu num acidente de moto. Creio que todo mundo aqui lembra desse caso, recente. Quando ele foi socorrido, colocado dentro da ambulância, ele ainda pregou para o rapaz, dentro da ambulância que estava levando ele para o hospital. Pregou até o último instante, porque se eu ainda estou vivo, eu ainda sou uma testemunha de Jesus aqui na terra. Pastor, mas eu fui longe demais. Se você ainda está vivo, ainda tem misericórdia de Deus disponível para você e para mim. Não é o fim, não desista agora, não pare agora, não jogue a toalha. As misericórdias de Deus se renovaram mais uma vez. Hoje é o dia da sua e da minha chance. É a nossa melhor oportunidade, é hoje. O ontem não volta e amanhã a gente não sabe se nós teremos. A nossa melhor chance é hoje. A melhor chance para mostrar Cristo, a melhor chance para amar o próximo, a melhor chance para viver é hoje. Terceiro tipo de terra, não se aprofunda. Gente que está sempre fugindo quando você quer aprofundar as coisas. Mas a quarta terra, o quarto solo, onde as sementes foram lançadas, a Bíblia diz que foi lançada em boa terra e produziu a 30 e a 60 e a 100 por um. Deus está procurando gente que vai produzir muito para o reino dele, porque ele tem pressa, os dias se abreviam. E se a igreja não falar sobre isso, se tornou só uma casa de massagem no ego e motivação natural. E não tem problema a gente participar de eventos para ter estímulo, para ser motivado, desde que a gente entenda que está indo para isso. Agora, igreja não se resume a isso. Igreja é o lugar de eu ser liberto, inclusive de mim mesmo. Porque expulsar demônio é fácil, o duro é expulsar a vaidade.
Expulsar demônio é fácil, já peguei cada caso, gente endemoniada pulando, virando, de joelho, vem aqui. Fui uma vez orar numa casa, o irmão ligou desesperado para mim de madrugada, acordei, eu era auxiliar na igreja lá em Mauá. O que foi? Pelo amor de Deus, falei, morreu alguém. Estou passando aí para te pegar. Passou na igreja, 3:30 da manhã, mais ou menos, 4 horas. Me levou numa casa, entrei no corredorzinho assim, os caras no chão, tudo de cabeça baixa, um monte de latinha de cerveja, coisa de cigarro, de droga, sei lá o que mais. Entrei na sala, porta fechada, os caras grandão assim, segurando a porta. E aí dentro, uma mulher na cama. 4 homens, um ajoelhado em cada braço dela e um ajoelhado em cada perna, segurando a mulher possessa. Os caras tudo arranhado, marcado, tomaram uma surra do demônio. Só que quando foi abrir a porta, quem assistiu o filme do Exorcista? Não precisa ter medo de falar não, eu assisti. Quem assistiu? Também não precisa falar amém, né? A hora que abriu a porta, aquela mulher virou o pescoço para mim, igual o bicho lá na escada, lá quando vira o pescoço meio do avesso. Eu falei, caramba, a cabeça dela tá para que lado? Eu entrei, falei para eles, agora vocês podem soltar que eu vou orar. O cara, não, que soltar o quê, meu? Olha aqui o que ela fez com a gente. Os cabras grandes. Os caras no nível do Marcelão e Daniel. Eu falei assim, é na autoridade do nome de Jesus que a gente ora. E tal, bom, orei, liberta e tudo mais. O cara falou, eu saio daqui, mas eu vou para fora do quarto, eu não fico aqui dentro não. Eu falei, pode ir, filho. Não me atrapalha com a sua incredulidade não, vai embora. Expulsar demônio. A gente usa o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. O negócio é expulsar o orgulho de dentro de nós. É expulsar a falsidade, o duplo caráter, o engano, a malandragem. Eu lembro que todos os dias eu guerreava, esse dia eu estava orando, lembrando disso e orando ainda. Deus me livra da vaidade, porque a vaidade bate muito à minha porta. E eu duvido que eu seja o único aqui. E a vaidade que eu estou falando não é sobre se arrumar, não é sobre pentear o cabelo. Não é sobre isso. É sobre aceitação, reconhecimento. É sobre aplausos. É sobre a gente sentir que a gente é importante. Qual é o seu desafio hoje? A palavra de Deus não volta vazia. Deixa a palavra mudar o que precisa mudar na tua vida hoje. Ele veio habitar conosco. Ele veio habitar em nós para mudar o que nós não conseguimos mudar. Eu estou aqui agoniado para querer mexer. Ele veio mudar o que precisa ser mudado. Não perde viagem. As misericórdias estão disponíveis. São a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm, mas nós temos. Um dia eu e você vamos acessar as misericórdias de Deus pela última vez. E imagina se a gente não foi verdadeiro a ponto de colocar tudo em ordem. Um dia eu vou dar meu último suspiro. E antes daquele último suspiro, é o meu último acesso às misericórdias do Senhor. Vindo depois disso, o juízo. Leia Hebreus 9:27. Ao homem é dado morrer uma só vez. Não tem reencarnação. Não é doutrina evangélica, é Bíblia. Hebreus 9:27. Ao homem é dado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Depois de eu acessar as misericórdias de Deus pela última vez, eu vou encarar juízo. E aí, pastor, pela graça, é assim. Mas a graça me responsabiliza. Quem leu aquele livro, Kryptonita, com a gente, meu irmão, tem que fazer com as mulheres, viu, linda? Porque tem muita irmã que não acompanhou, tem que fazer. É um livro que desafia você a ser cristão de verdade. Amei. Pensa no livro. A leitura. A graça nos responsabiliza. A graça não é assim, né? Eu peguei um ingresso aqui para ficar no avião, primeira classe, deitado, só de boa, fazendo massagem enquanto Deus me leva para o céu. Agora eu sou responsável, inclusive, por testemunhar essa graça para que outros sejam salvos. Que tipo de alimento estamos trazendo para a nossa mente? Que tipo de acesso estamos tendo? Por que Deus estabelece as festas? Para alimentar a memória do povo dele daquilo que pode dar esperança. O Deus que esteve com vocês lá no Egito, o Deus que carregou vocês durante a viagem no deserto, o Deus que esteve com vocês em cada etapa, em cada estação, ele deve ser celebrado e honrado. Mas sabe qual é o nosso erro?
A gente celebra quem vai nos abandonar e abandona quem nunca nos deixará. Eu vou dizer de novo. A gente celebra quem vai nos abandonar e abandona, dá as costas para quem nunca nos deixará. Quantas pessoas eu já vi esfriar na fé por causa de influência de amizade? Quantas pessoas eu já vi deixar Jesus por causa de um convite, um churrasco, uma festa, uma proposta, uma tentação, um convite para o pecado? Só que daqui a pouco, quem convidou para o pecado não convida mais, te descarta. Daqui a pouco, aquelas amizades e influências não querem mais saber de você, cada um mudou. E quem está disponível em todo o tempo? Deus. Deus. Quem nós estamos valorizando de verdade? Celebre, honre a memória daquele que está com você todos os dias, inclusive quando todo mundo vai embora. No ano passado, no dia 25 de dezembro, filho do meu irmão, meu sobrinho, foi assassinado. A gente estava em Ribeirão Preto, a gente foi então até Bauru, para o velório e sepultamento. Eu falei muito isso para o Rogerinho, porque essa idade tem aquela mentalidade que os amigos são mais do que Deus e Jesus na vida. Mais do que a família e mais do que tudo. No velório do meu sobrinho, jovem, eu acho que tinha no máximo 10 pessoas. A mãe, o irmão, a cunhada, o sobrinho, a avó e nós 5 que fomos de Ribeirão para lá. Meu irmão, eu, a pastora, minha irmã, minha mãe. 10 pessoas. Cadê os amigos que chamavam ele para a festa? Cadê os amigos das mensagens legais, das conversas obscuras? Cadê os amigos da balada? Cadê os amigos do rolê? Estava lá a família. E uma palavra de consolo do Espírito Santo que está sempre disponível. Quem estamos celebrando? Será que nós não colocamos as coisas invertidas, invertemos os valores das coisas e falando em coisas? Tem gente que valoriza mais coisas do que pessoas. Tem gente que inverte tudo. Usa as pessoas e ama as coisas, quando a gente deveria amar as pessoas e usar as coisas. Pergunta a minha esposa. Não pergunta para mim não. Pergunta a ela. A gente tinha meses de casado. Não, 1 ano de casado. Porque eu estava operado do joelho. E ela foi sair de casa com o carro, que a gente tinha comprado há alguns meses. E dali a pouco liga ela e minha mãe desesperada. Ai, pelo amor de Deus, eu acabei com o carro. Peraí, machucou alguém? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Não, mas por que... Machucou alguém? Não, foi na garagem, na coluna. Eu falei, bom, eu estou aqui dentro do prédio, operado, o joelho. Falei, o prédio não caiu. Ainda não fui acionado. Fica tranquilo, depois a gente vê isso aí. Mas eu vou além. Falei, o importante é você estar bem, mas eu vou além. Pergunta para aquele rapaz que está ali na porta, o Zé Paulo. Saiu com um carro que eu tinha comprado 0 quilômetro, meu primeiro carro 0, um Corolla. Estava vendido. Eu já usei o carro, aí eu tinha vendido para um amigo meu. Vendi o carro. O carro novo, 0 quilômetro. Tinha usado, sei lá, 1 ano. Nem 1 ano tinha usado. 0. Tirei 0, cheirinho. Vai lá levar o cantor que estava na igreja, vai levar que ele vai ministrar no Tatuapé. Aí vai o Zé Paulo. Quando chega lá nas juntas provisórias, na salinha, sei lá onde, ele não tinha o costume de dirigir carro automático, também não falou nada, porque ele quis, com muito amor e coraçãozão, servir. Ele tacou o pé no freio como se taca no acelerador, o carro parou, veio um caminhão e fez alguma coisa com o carro. Eles não queriam deixar eu ver, eu falei, gente, eu não ligo isso não. Aí ele me ligou desesperado, pastor, pelo amor de Deus, bati o carro. Qual foi a minha pergunta, Zé? Eu briguei para você viajar, mas qual foi a pergunta logo que vocês ligaram para falar que tinha batido o carro? Tá todo mundo bem? Machucou alguém? Não. Mas o carro... Carro é coisa. Gente é gente, pelo amor de Deus, não vai sair quebrando tudo. Não é sobre ser, sabe, é relaxado. Mas cada coisa tem que estar no seu lugar. A gente está vivendo de verdade. A gente está acessando as misericórdias de Deus e se lembrando de compartilhar misericórdia com os outros também. Porque a Bíblia diz que o juízo vai ser sem misericórdia para quem não fez misericórdia.
E com a medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Então cuidado, para não querer ser o justiceiro da igreja. Porque tem gente que a pessoa, é a religiosidade em pessoa, julga todo mundo. Só não percebe que cada vez que ela julga alguém indevidamente, ela está trazendo juízo para si mesma, segundo a Bíblia Sagrada. Por que celebrar essas festas? Para trazer à memória as misericórdias, para trazer à memória a presença, para trazer à memória a alegria, o poder. A nossa história não termina no deserto, a nossa história não termina no Egito, a nossa história não termina nos dias difíceis. Deus está nos chamando para fazer festa até nos dias difíceis, porque daqui a pouco esses dias difíceis passaram e vem festas maiores e melhores para a glória dEle. Quem aqui crê que vai morar com Deus no céu? Mas você está treinando como aqui na terra? Porque como é que a gente fala que vai morar com Deus no céu? Imagina, acesso não é sinônimo de bagunça. Se eu lhe der a chave da minha casa, o Zé Paulo tem o controle do prédio que eu moro e a chave do meu apartamento. O Zé Paulo Sandria tem isso aí. Às vezes se a gente ficar sem, a gente recorre a eles têm. Pergunta quantas vezes, de anos que eles têm a chave e o controle, eles apareceram lá do nada e saíram mudando, e pôs o pé em cima da mesa e fez o seu... Eles têm acesso, mas têm respeito. Não é porque eu tenho acesso que eu vou fazer de qualquer jeito. Quem entende o que eu estou dizendo? Jesus falou que Ele ia na frente preparar para a gente o que, Jenny? Morada, não é isso? Então Ele está fazendo a sua casa lá, e está fazendo a minha. Não sei se é muito bom se for perto, não precisa, já fiquei muito perto de você aqui, pode ser não, outro bairro, mas está tudo bem, vamos lá. Ele está preparando. Agora tem gente que não tem prazer de habitar com Ele aqui. Como é que quer habitar com Ele lá? Não tem prazer de ter comunhão com Ele aqui. Tem gente que acha que é tudo bagunçado. Não é porque Deus deu acesso que a coisa ficou bagunçada. As misericórdias abrem a porta, mas depois que entrar, a Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Quando você acessar essa presença maravilhosa, dá valor a isso. Eu estou falando tudo isso para você entender algumas das motivações de celebrar as festas. Trazer a memória, não esquecer, falar, ensinar os filhos a amar a Deus, a ser gratos. Em Êxodo 23, do 14 ao 17, na NTLH, eu vou ler aqui bem rapidinho, está escrito assim, 3 vezes por ano vocês comemorarão uma festa em minha honra. No mês de Abib, o mês em que vocês saíram do Egito, comemorem a festa dos pães sem fermento, como eu ordenei. Durante 7 dias de festa não comam pão feito com fermento, que ninguém venha me adorar sem trazer uma oferta. Comemorem a festa da colheita, logo que vocês começarem a colher o que plantaram. Comemorem a festa das cabanas, barracas, tabernáculos, no outono, quando vocês colherem as uvas e os frutos dos pomares. 3 vezes por ano, nessas 3 festas, todos os homens devem vir adorar a mim, o Senhor, seu Deus. O total são 7 festas. Quantas festas? Quantas? Diga comigo: Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e qual? Tabernáculo. Dessas 7, 3 estão ligadas à colheita. Tabernáculo é uma delas. Dessas 7, 3 os homens têm que vir onde Deus mandar e celebrar. Uma delas é tabernáculo. E quando fala de festa do tabernáculo, olha o que diz Deuteronômio 16. Vamos lá? Agora pode ser na NVT mesmo. Vamos ler do 13 ao 17. Deuteronômio 16, do 13 ao 17. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias. Cabanas, tabernáculos, tá? Barracas, mesma coisa. No final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Essa festa será um tempo de... Tem que ler sorrindo. E comemoração com quem, igreja? Deus é família, e Ele chama nós e a nossa família para adorá-lo. Seus servos e... Porque não existe categoria inferior para Deus. Essa pessoa ocupa uma outra posição trabalhando como serva, mas para Deus ela é igual a mim.
leva ela para adorar. Com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante 7 dias celebrem essa festa em homenagem a quem? Ao Senhor, seu Deus. No lugar que Ele escolher. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Ele que se estabelece. Pois Ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá o quê? Sucesso em todo o seu trabalho. Eu recebo isso aqui. Celebrar a festa é para quem crê que Deus abençoa, te dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande o quê? Alegria para vocês. 16 e 17. A cada ano todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas. Festas do pães sem fermento, festa da colheita e festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões todos os homens devem comparecer diante do Senhor seu Deus no lugar que Ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Olha o que Ele vai dizer, como que Deus faz a coisa bem organizada. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam de quem? Do Senhor seu Deus. Então, quem recebeu mais, honre a Deus com mais. Quem recebeu menos, honre a Deus com menos. Mas é para não haver disputa, comparação. Não, é proporcional. Quem pode fazer mais, faz mais. Quem pode menos. Mas todos devem se alegrar. Todos devem celebrar. Deus chama para honrá-lo, para celebrá-lo. E fala que eles vão se reunir, lembrando o tempo em que eles habitaram em barracas, cabanas, tendas, ou, no original, na sucá. Sucá é o nome da tenda, da barraca, da cabana. E como que era essa sucá? Eu estou já faz anos querendo fazer uma caravana para Israel. Estava tudo mais ou menos encaminhado para fazer para o ano que vem, mas vai ficar, eu creio que vai ficar meio apertado por causa do valor, a questão do parcelamento. Então estou pensando em fazer para daqui 2 anos, mas vai sair a caravana da família de Cristo para Israel se Jesus não voltar antes. E aí se Jesus voltar, o Paulinho assume a frente da caravana, coordena tudo. Pode ser, Paulinho? Você fala inglês, outras línguas? Hã? No audiovisual você fala? Vai subir, tá ligeiro. Tá ligeiro. Você assume, João? De jeito nenhum, né, João? Ei, você vai a Israel no tempo da festa de tabernáculos? Nós vamos lá? Amém. Você vê nas varandas das casas, eles montam as cabanas. E eles pegam os filhos, sentam, fazem as refeições ali, dormem ali e trazem à memória a libertação que Deus trouxe à nação. Porque é um povo tão unido. Tão o quê? Guarde isso aqui. Você vai ver. Porque eles não perdem o senso de onde vieram e a quem pertencem. Eu não orei, não falei isso no começo pensando nesse momento, porque de manhã eu não falei disso, mas agora estou falando. Como é bom a gente saber a quem pertencemos e onde temos que estar. Celebrar tabernáculos é dizer, eu sei onde eu tenho que estar e eu sei a quem eu pertenço. Não estou perdido na vida. A sucá era feita, o seu telhado com folhas e tal, mas tinha que ficar espaço aberto para eles poderem ver as estrelas. Sabe por quê? Isso aqui é forte. Isso aqui Deus me deu aqui como inspiração, o exemplo que eu vou dar daqui a pouco. De manhã. Era feito esse telhado com espaços entre as folhas, de modo que eles viam as estrelas. E isso já me remete a algumas semanas atrás, que Deus falou conosco sobre Abraão. Para ampliar a visão e o sonho de Abraão, para Deus mostrar o sonho que ele tinha com Abraão, Deus mandou ele sair da tenda dele e olhar para o céu e olhar para as estrelas. Aqui em tabernáculos, Deus já diz assim, no telhado, já deixa o espaço para vocês verem as estrelas. Mas se tem espaço para ver as estrelas, também tem espaço para cair o quê? Chuva. Então, quando você está dentro da barraca, da cabana que você vai dormir, e começa a chover, pinga lá dentro. Sabe o que Deus está ensinando a gente? Que no nosso desconforto, Deus nos prepara para o maior conforto da nossa vida. Que nem sempre nós seremos preparados ou abençoados apenas na zona de conforto, pelo contrário, Deus nos abençoa através de desconforto. Ah, pastor, Deus enviou uma palavra, me deixou desconfortável. Então Deus está te preparando para algo novo, Deus está preparando algo, Deus está mudando algo, Deus está transformando algo. Se chegou o desconforto, o próximo
passo, o próximo acesso é a terra prometida. Antes da terra prometida veio desconforto. Então para de fugir dos desconfortos que Deus mandou para a tua vida. Encare, seja moldado, seja grato. Quando você pega um judeu, às vezes tempo de chuva lá, e você vai a Israel, você anda, você vê o judeu andando na chuva lá, e o outro correndo para se esconder da chuva, e você fala, você não vai correr para esconder da chuva? Ele fala, não, nós clamamos tanto tempo por chuva, em tanto tempo de seca, que como é que eu vou fazer isso para Deus? Ele mandou a bênção e eu corro dela. Deixa a chuva me tocar. É a bênção do céu sobre a minha vida. Eu ia ministrar essa mensagem domingo passado. Lembra que eu falei sobre isso? Domingo passado choveu? Hoje, domingo passado a gente falou de unidade. Vocês vão ver onde a gente vai chegar agora na sequência. Preparamos falando da unidade. E hoje, o dia começou chovendo. Sabe por quê? Chuva, para o povo judeu, é sinal de aprovação de Deus. O Senhor abençoará o seu povo com chuva. Outro detalhe, promessa de Deus. Para quem sobe a Sião, celebrar a festa dos tabernáculos, é que haverá chuva sobre a tua terra. É promessa, está na Bíblia, leia. Deus fala assim, a família que subir, que tiver um representante aqui, a chuva vai regar a terra deles. Hoje nós começamos o dia dizendo, Senhor, nós vamos celebrar tabernáculo. Ainda não estamos aí em Israel, mas estamos aqui, mas vamos celebrar. Deus falou, então eu mando chuva para validar o que vocês estão fazendo. Irmãos, é tempo de chuva de bênção, para de fugir. Mas para acessar essa terra prometida, vão ter alguns desconfortos no meio do caminho. Você está disponível aí? Vai. Todos fazem conforme o melhor que podem, diante do Senhor. O Salmo 27, no verso 5, olha aí o que diz o Salmo 27, verso 5. Presta atenção nisso aqui, eu só quero fazer um comentário do Salmo 27 com você. Cadê? Salmo 27, verso 5. Pois ele me abrigará em tempos de o quê? Aflição, em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Sabe o que é isso? O salmista sabia que no dia difícil, ele buscava abrigo em Deus. Tabernáculo é dizer, Deus é o meu abrigo, para dias de alegria, de festa, mas também dias difíceis. Eu e você podemos nos abrigar nele. E o salmista também foi dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. É habitar com Deus, é Deus habitando com a gente. Põe aí o tópico, por favor, presta atenção nisso aqui, ó. Vamos lá. Se alegre pela maior bênção. Qual a maior bênção? A presença de Deus desde os desertos até as conquistas, passando pelos períodos de transição. O mais importante é Ele estar conosco. Cuidado para não trocar Deus por aqueles que te abandonam. Está cheio de gente, chega perto da gente enquanto a gente tem utilidade. Quando eles não entendem que nós somos úteis, eles vão embora e dizem que é Deus. Deus fica, Deus permanece, Deus continua, Deus preenche, Deus encoraja, Deus renova, Deus levanta, Deus aponta o destino, Ele permanece. Celebre a presença dEle, honre a presença dEle. Nos reunimos para celebrar essa presença, porque quando todo mundo vai embora, Ele ainda está lá dizendo, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele é o nosso sustentador, inclusive nos dias mais difíceis e principalmente nestes. E aí quando fala sobre isso, Isaías 55, do verso 6 ao 12, está escrito assim, na Almeida Revista e Corrigida: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está, essa é a hora. Não espere perder. O 7 diz, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta a quem? Não tem como andar com Deus sem mudança de vida. Não tem como andar com Deus com duplo caráter, com dupla personalidade. Eu sou alguém na frente dos meus irmãos e eu sou outra pessoa no local do trabalho. Eu sou alguém na frente da minha família, eu sou outra pessoa com o pessoal da escola, ou da vizinhança. Deixe o ímpio seu caminho ruim, o homem maligno seus pensamentos ruins. Eu estou para ministrar uma mensagem aqui, se a Ana me lembrar. 3 etapas de vida e 3 etapas de morte, 3 etapas de bênção e 3 etapas de maldição.
É seríssimo, que mensagem maravilhosa. Uma hora dessa eu prego. Mas pensamentos. E se converta, se volte ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O 8 vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Agora presta atenção nisso aqui. Ó, cadê? Pode vir, próximo. Porque assim como descem e a neve dos céus e para lá não tornam, mas fazem o quê? Regam a terra. E o que mais? E a fazem? Hoje nós estamos sendo regados por Deus para produzir para a glória dEle. Irmãos, é Bíblia, e Deus trouxe a palavra no dia de chuva. Deus está nos regando para produzir. Agora que bom que você falou amém, porque é para produzir para Ele. A Bíblia vai falar eu nem vou falar, é melhor a palavra. E brotar, e dar semente a quem? Ao semeador. Tem semeadores aqui? E pão ao que? Paulo vai escrever isso aos Coríntios. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para comer, multiplicará as vossas sementeiras. À medida que eu estou plantando, eu vou ter o que colher, eu continuo plantando e continuo tendo sementeiras. O 11 diz assim, ó: assim será a palavra que sair da minha, ela não voltará para mim de que jeito? Vazia. Antes fará o que me apraz. E o que mais? Trará naquilo para que essa palavra de Deus prospera em mim. Prospera em você? E o 12 vai dizer: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Lembra que Jesus entra na casa onde estão os discípulos, tudo apreensivo, e diz: paz seja convosco. Nos dias mais difíceis da nossa vida, nós podemos acessar em Deus paz. Que haja paz no teu coração, apesar dos dias difíceis que você e eu enfrentamos. Que haja paz no nosso coração e a gente continue sendo guiado pelo Espírito de Deus e não pelo desespero. Gente guiada pelo desespero faz bobagem. Gente guiada pelo Espírito consegue ter paz no meio da tormenta. Os montes e outeiros exclamarão de prazer perante a vossa o quê? Face, todas as árvores do campo baterão o quê? O que é isso? Testemunho. Deus quer trazer uma chuva de bênçãos, uma chuva de transformação, uma chuva de avivamento, uma chuva de conversão, uma chuva de ativação de dons tão grandes sobre nós, que as pessoas ao nosso redor, a natureza, os seres humanos, as pessoas vão reconhecer: tem gente de Deus aí, tem gente de Deus nesse prédio, tem gente de Deus nessa empresa, tem gente de Deus nessa vizinhança, tem gente de Deus na minha família. Eu nem gosto deles, eu não gosto de estar com eles, mas quando o bicho pega eu mando uma mensagem, porque eu sei que eles são de Deus. Porque tem gente, daqui a pouco você vai ler comigo aqui, que até inventa desculpa para falar mal de nós, para se afastar de nós. Mas quando o bicho pega, eles sabem que a gente é de Deus, eles vêm nos procurar de novo. Alguém já teve essa experiência? Eu nem posso falar. Perderia as contas. Isso não é motivo para a gente se revoltar, é alegria. Falo sempre para o Rogerinho: entre ser o traído e o traidor, traído. Entre o que provocou o mal ou o que sofreu mal, o que sofreu mal. Porque a Bíblia diz, e ela é o meu livro de fé, porque se vocês padecerem injustamente, vocês têm galardão. Mas se vocês padecerem justamente porque fizeram a coisa errada, não tem galardão nenhum, vocês têm que sofrer as consequências. Eu prefiro ficar com o meu galardão. Nós vamos produzir, nós vamos o quê? E muita gente vai honrar o nome de Jesus por causa do meu e do seu testemunho. Tem gente lá no Hospital Santa Catarina ouvindo de Jesus através da Sandrinha agora. Quantas pessoas foram impactadas com o testemunho da Cida no dia mais difícil da vida dela? Porque para parir dói, para gerar o novo dói, e não é sempre como a gente quer. Entra no desconforto, né, Cida? A vida fica desconfortável, mas não há ausência de Deus, Deus está presente. Olha o que diz o Evangelho de João. Antes de eu ler o Evangelho de João, põe o tópico aí para mim, por favor. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A palavra de Deus não voltará vazia. Deus diz e eu. Alguém mais crê? João capítulo 1, verso 1 ao 5 diz assim, ó:
No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com quem? Com Deus. E a palavra era Deus. Até o 5, vamos lá. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a... Quem falou eu sou o caminho, a verdade e a vida? E sua vida, o que a sua vida fez? Trouxe o quê? Trouxe o quê? Presta atenção que cada encontro com Jesus traz luz para mim e para você, inclusive para as áreas obscuras da nossa vida. Por isso muita gente não quer o encontro com Jesus, porque tem áreas que a gente não quer que sejam iluminadas. Em tempos de filtros nas redes sociais, não precisa nem emagrecer, passar maquiagem ou se arrumar. Sabe, tira foto, mas tira mais de longe, não tira assim muito de perto não. Por quê? Porque eu não quero que veja algumas coisas. Quando Jesus entra em cena, ele joga luz, inclusive na nossa escuridão. E quando ele joga luz na minha vida, ele mostra: Rogério, ainda tem vaidade aqui, ó, ainda tem orgulho aqui, ó, ainda tem isso aqui, ó, ainda tem aquilo ali, ó. E no primeiro momento gera um desconforto. Alguém mais? Mas depois que a gente põe a casa em ordem, é um alívio. Essa é uma noite de limpeza na casa. Ele quer habitar conosco. Mas põe a casa em ordem. Deixa a luz mostrar tudo que precisa ser corrigido. Verso 5 diz: a luz brilha onde? Na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu. Para de andar em desespero, só precisa andar com Cristo. Porque onde Jesus chegar, qualquer escuridão que jogar sobre a nossa vida não vai suportar a presença de Jesus. É sobre isso. Alguém às vezes olha e fala: pastor, como você consegue ser tão positivo? Fala: porque onde eu vou eu acredito que a luz vai brilhar. Ele prometeu estar comigo. Então se o problema é muito grande, Senhor, precisa de bastante refletor aqui. Mas eu sei que para o Senhor isso é tranquilo. Então está tudo certo, está resolvido. Quais áreas da minha e da sua vida esse ano a luz já brilhou e as pessoas glorificaram a Deus? Daqui até o fim do ano, tem muitas áreas da nossa vida para a luz de Deus brilhar e o nome dele ser glorificado. Traz para Jesus. O verso 6 diz: Deus enviou um homem chamado João. Não preciso continuar aqui, não. Eu quero já ir para o verso 10. Vamos lá, no 10. Veio ao mundo que ele criou. Aqui voltamos a falar de Jesus, a palavra. Mas o mundo não o reconheceu. Cuidado, porque tem muita gente que gosta de criticar o judeu que não reconhece Jesus, mas quantas vezes nós não reconhecemos Jesus numa área da nossa vida? Quantas vezes a gente deixa de honrar Jesus numa área da nossa vida? A gente reconhece os atalhos e sai da palavra. Cuidado. 11. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. E a gente às vezes também rejeita. A gente quer dar um jeitinho brasileiro. Mas a todos, a quantos? Todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem o quê? Família de Cristo? Ah, eu sou, mas alguém aqui é? O verso 13 e o 14 vão dizer assim: estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. E o 14, assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou, tabernaculou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Até aqui ele tabernaculou entre. A boa notícia é que depois da cruz ele enviou o Espírito Santo, e agora ele está tabernaculando em. É dentro de mim e de você. A luz que brilha na escuridão hoje está dentro de mim e de você, igreja. Põe o tópico aí, por favor, presta atenção nisso. Jesus é a principal palavra enviada por Deus, e a sua vinda não foi em vão. Você acredita que existe uma palavra maior do que Jesus que foi enviada por Deus? Ele é a palavra da criação. E ele veio e não foi em vão, foi para nos salvar. João escreve no capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vinda dele não foi em vão. Olha para quem está ao teu lado, diga: Jesus veio. Não foi em vão. Agora é a nossa vez de testemunhar a glória dele. Testemunha. Ele é a principal. Olha o que diz a primeira carta de Pedro, a gente já está no final. Capítulo 3,
verso 15, na Almeida Revista e Corrigida. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso quê? Coração, e estáis sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da o quê, gente? Da o quê? Que há em... E se você não traz à memória essa esperança? Como é que você vai responder a quem pergunta, como é que você consegue estar tão tranquilo? Irmãos, eu falei aqui domingo passado e falei outras vezes, vou falar de novo. Há 1 ano e pouco atrás nós passamos uma luta, 1 ano e meio, porque o prédio que a gente estava foi vendido para um, que foi vendido para o outro, e esse outro fez um acordo com a gente que ia renovar o contrato, e no dia de assinar o contrato enrolou a gente, e depois falou que estava vendendo o prédio. E a gente não tinha condições de comprar, a gente tinha que sair. Procura daqui, procura dali, negociamos um imóvel na Rua João Pessoa. Estava tudo certo, a mulher levou a gente em banho-maria bastante tempo também, mas depois falou que estava tudo certo. Fiquei feliz da vida, tudo resolvido. E no belo dia que ela liga e fala, está tudo certo, dali 10 minutos, ou meia hora, sei lá quantos minutos, ela fala que está desfeito o negócio. Começamos a procurar, encontramos aqui, viemos para aqui, muito melhor do que seria lá, muito melhor, muito melhor. Deus nos mostrou, nos presenteou aqui. 1 ano depois, Feliciano e Luciene, obreiros aqui dessa casa, tinha o aniversário dos filhos deles, do Thales e do Thomas, marcado para o buffet. Onde que era o buffet? No prédio que a gente ia alugar para essa igreja. Porque lá era um buffet antes. E aí quando veio o convite, eu falei para a pastora, linda, eu vou estar viajando, vou estar ministrando fora, mas você vai estar aqui, vai com as crianças e ver como é que ficou. A gente entrou lá, fez projeto, irmão. Minha irmã arquiteta desenhou tudo, levei o irmão que é empreiteiro para fazer orçamento lá, tudo. Bom, faltando 15 dias para a festa de aniversário do Thales e do Thomas, eles recebem uma ligação do pessoal do buffet, pedindo 1000 desculpas e dizendo, vai ter que ser numa outra unidade nossa, ainda bem que eles têm outra unidade. Mas por quê? Nós já enviamos os convites e tal, ainda bem que hoje é tudo digital, né? Falou, porque a proprietária do prédio mandou a gente sair do prédio, que ela vai vender, que ela vai fazer não sei o quê, e tem brinquedo que só para instalar eu paguei 20 mil reais, agora eu vou ter que sair do prédio. Estamos desesperados. Isso estaria acontecendo com quem? E eu tenho certeza, teve gente na época que falou assim, Deus não está nessa igreja, Deus não está com os pastores, olha quanta luta, olha quanta luta. Olha. A gente que não lê Bíblia, mas tá bom. Olha só, e Deus estava nos guardando. Deus estava nos guardando. Por que eu estou te dando esse testemunho? Porque às vezes isso está acontecendo na tua vida. Para de ficar ouvindo a opinião dos outros que estão te julgando e ouve o que Deus tem a dizer, porque Deus está te guardando. Habita com Ele, Ele vai te guardar. Habita com Ele, como a gente leu aqui no Salmo 27, verso 5. Habita na presença dEle. E responda com mansidão e temor a qualquer um que questionar a sua fé. Responda, eu confio em Deus. Mas eu confio em Deus, eu estou com Ele. Aí o verso seguinte, vamos lá. Verso 16, vou até o 22. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer. Não é você ficar falando, eu vou ficar sofrendo, fazendo. Não. Se, do que fazendo o mal. O 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Olha agora o 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus desceu e pregou onde, vocês acham? No inferno. No Hades. Está na Bíblia. Pregou aos espíritos em prisão. Lembra que domingo passado eu falei para vocês que Jesus pregou para a turma que não creu em Noé? Quem lembra? Quem já leu isso na Bíblia? Quem já leu na Bíblia que Jesus pregou para o pessoal que não creu em Noé? Olha como a gente precisa ler Bíblia, gente, vai. 20. Os quais em outro tempo foram o quê? Rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isso é 8 almas, se salvaram pela água. A gente está pregando, um monte de gente não dá crédito. Dói, irmãos. Dói ver que tem gente que não está nem aí. Mas nos dias de Noé também foi assim. Nos dias de Jesus também foi assim. Eu vou dizer, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. É uma das minhas maiores dores. Tem gente que caminha comigo aqui há
Quantos anos é? Acho que você é o mais... Jana pastora, obviamente. 17 anos. Já viu eu desesperar, apelar por causa de dinheiro para pagar as contas? Mas precisa de dinheiro. Precisa, gente. O que mexe com o meu coração são pessoas. Pessoas, aí mexe. Porque no fim o que eu vou apresentar para Deus são pessoas. Não é se a gente comprou e montou a maior estrutura de prédio, ou disso ou daquilo. É se a gente conseguiu salvar pessoas. Eu quero desfrutar de coisa boa. Eu quero ter bastante dinheiro. Mais alguém? Deixa eu falar para você não sentir que está no pecado. Eu quero ter bastante dinheiro. Você que não quer pode me dar. Você sabe que eu falo isso brincando, que eu morro de... Mas falei, né, Jenny? Quero. Mas eu nunca vou trocar o meu Deus por nenhuma moeda. De jeito nenhum, misericórdia. Não. E nem entendo que o dinheiro é mais importante que pessoas. Mas infelizmente, enquanto se constrói uma arca, passam anos de construção, pouca gente dá crédito ao que os profetas de Deus estão falando na terra. As pessoas estão ocupadas demais com a sua vida. Que isso não aconteça com a gente. Porque Jesus já desceu no Hades e não vai descer de novo. Ele já desceu para pregar os espíritos em prisão, não vai descer de novo. O verso 21. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo não de despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. E o 22, o qual está à destra do Pai, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências, potestades. Então, irmão, Jesus se ofereceu para nos salvar. A palavra não voltou vazia. Olha o que diz Efésios 4, do 1 ao 6, e eu termino em Efésios a leitura hoje, a mensagem. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em... Por que suportando uns aos outros em amor? Porque a igreja é a unidade. Igreja é esse ajuntamento que a gente está aqui, gente. Cristianismo é sobre a gente se unir. Procurando guardar o quê? Unidade do... Semana passada a gente pregou o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus derrama unção. Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação. Gente, um só corpo, um só corpo. Quantos corpos Cristo tem? Então você não é uma igreja, eu sou outra, nós somos uma igreja. Com outros ministérios, gente que serve a Cristo, que ama a Cristo, nós somos uma única igreja. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, e em é tabernaculando, habitando, presente, vivo dentro de mim e de mais alguém aí. E os 7 e o 8 vão dizer assim pra gente, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do quê? Do quê? Opa, a graça foi dada para quem? Me ajuda, por favor, além da Pri. A graça foi dada a quem? Todo mundo então recebeu? Sim. Segundo a medida do quê? Se a graça foi para todo mundo, o dom foi para quem? Não foge não. Tranca a porta aí, foge não. A graça foi dada a quem? Não começa a mudar não, a nós nada. Quem falou nós, você vai ficar no banquinho ali, atrás da porta. A graça foi dada a quem? Agora, quanto dessa graça foi dada? A Bíblia diz que foi segundo a medida. Quantos receberam a graça? Então, quantos receberam o dom de Cristo? Nós não. Eu nem vou pregar mais. O que eu vou falar aqui? O que você faz na igreja? Não, pastor, é que eu não sei fazer nada. Mentira. Eu não posso fazer nada. Mentira. Eu não fui chamado. Mentira. Não, pastor, eu não vou debater com você. Eu acredito na Bíblia. Lá atrás você falou comigo também, eu creio.
Quem lembra disso? A palavra não volta vazia, eu creio. Quem falou? Então você recebeu. A Jenny tem um dom que eu não tenho. Aliás, ela tem um monte de dons que eu não tenho. E aí? 8. A Bíblia é incrível, gente. É só ler a Bíblia. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu o quê? Eu recebo. Põe o tópico para mim e a gente já vai finalizar. Vamos lá. Crescer em Jesus é consequentemente crescer em unidade. Jamais em divisão ou o quê? Egoísmo. Volta lá no Efésios 4, a gente termina no Efésios, não, tem o João 15, mas é um versículo só. O verso 9 diz assim, a gente parou no 8. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do quê? Dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do quê? Espera aí. Então Deus deu uns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, ok? Você pode dizer que você não está em nenhum desses 5 grupos, está tudo bem. Não sou nenhum desses 5 grupos, está bom, está tudo bem. Aí eu estou num desses 5 grupos, ou em 2, ou em 3. Alguém está no outro, mas tem gente que pode dizer que não está em nenhum. Quem aqui acha que não está em nenhum? Volta lá os grupos, volta lá, só o pessoal ver, eu sei de cabeça aqui, mas vou lá. Ó, quem aqui não se vê em nenhum desses 5 grupos? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor ou mestre. Quem? Pastor, eu não estou em nenhum desses 5 grupos. Pode falar, fala eu. Ok. Não, calma, de novo, ó. Fica tranquilo. Não precisa ficar com medo, não. Fala o que você acha mesmo, tá? Nós estamos aqui, tá em família, tal. Não está filmando vocês, está filmando só eu. De verdade. Quem acha, pastor, eu não me vejo nem como apóstolo, nem como profeta, nem evangelista, nem pastor, nem mestre. Fala aí. Ah, tem uns 3, joia. Graças a Deus nem reconheci a voz. Tá bom. Os outros já se veem, então vocês já estão, não é lascado, é abençoado com a gente. Bora exercer. Mas, esses aqui, quem reconhece que tem gente desse tipo aqui na igreja? Sangue de Jesus tem poder. Você que não falou amém, não sei nem o que está fazendo aqui. Quem acredita que tem aqui, nessa igreja pode ter profeta, evangelista, apóstolo, pastor, mestre, doutor, quem acredita? Joia. Para que ele deu o ministério que ele me deu? Quem reconhece que eu tenho um ministério aqui, um desses? Bacana. Para que Deus me deu? Próximo. Querendo o aperfeiçoamento dos... Tem algum aqui? Para a obra do... Espera um pouquinho. Quem disse que não é nenhum daqueles 5, está tudo bem. Mas ainda assim, ele me levantou num ou em 2 daqueles ministérios para eu aperfeiçoar você para a obra, para a edificação. Eu não vou fazer nada. E o que eu estou fazendo da minha vida então? Porque a Bíblia está dizendo que quando Ele me deu um ministério, foi para preparar você para exercer o seu. Gente, é só interpretação de texto, eu nem vou aprofundar aqui. Eu não vou trazer nenhuma revelação poderosa e profunda, porque não precisa. É só ler os 2 versículos. Ele deu alguém para evangelista, ele deu alguém para profeta, ele deu alguém para apóstolo, ele deu alguém para mestre, ele deu alguém para pastor, para edificar, aperfeiçoar a igreja. Os santos é a igreja. Para quê? Para a obra do... Zé, está resolvido. Nós vamos terminar 2025, entrar 2026 com todo mundo servindo no... Não é que todo mundo vai ser pastor, não é que todo mundo vai ser ministro de louvor, mas alguém consegue carregar um lixo até lá embaixo, pelo amor de Deus. Consegue ficar na porta dando boas-vindas a quem está chegando, pelo amor de Deus. Consegue vir um sábado no mês evangelizar e falar que Jesus pode mudar a vida da pessoa, pelo amor de Deus. Amém?
Depois a gente continua mais disso. Vamos lá, o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de quem? De Cristo. 14. Para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Quem engana faz isso aqui, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E o 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Diga, nós vamos crescer em amor. Pode pôr o tópico e aí a gente já finaliza. Jesus não voltou como? Jesus voltou vazio? Jesus voltou vazio, gente? Não. Jesus não voltou vazio. A Bíblia diz que ele pregou para os espíritos em prisão. Ele está levando com ele e eu. Está levando mais alguém aí? Ele veio a esse mundo e não foi à toa, não voltou vazio. Jesus não voltou vazio. Agora é? Em João 15, verso 16, só vou citar. Jesus disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Olha para quem está ao teu lado, diga, você foi escolhido por Jesus. Ele diz, eu vos escolhi, vos nomeei para que vocês vão e deem muito fruto, e o fruto de vocês permaneça. Ele escolheu você para dar muito fruto. A nossa unidade gera frutos para o reino, porque hoje ele habita em nós. A palavra que é Jesus não voltou vazia. Aqueles que agora são os que carregam a palavra habitando dentro de si, também não vão terminar a sua história aqui na terra voltando vazios. Nós vamos terminar nossa jornada levando muita gente ao conhecimento de Cristo, muita gente para o céu, para a glória de Deus em nome de Jesus. Só quem crê, pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Ele, pode aplaudir. Irmãos, Deus falou